eu quero dizer uma coisa a você. Se eu perguntar assim, quem desejaria ser um médico? Rapaz, quem queria? Oxalá que eu fosse formado em medicina. Mas eu sou. Então, o Senhor é quem dá o dom, Ele é o doador. E essa é uma das diferenças que eu vou dizer agora a respeito dos dons do serviço. É que este dom, Ele deu, diz o texto, e Ele mesmo deu a uns. Uma palavrinha bem pequenininha, meu marido, faz toda a diferença no contexto. Ele deu a uns, não diz, Ele deu a todos. Ele deu a uns. Então a primeira diferença é que estes dons ministeriais, é Ele quem dá, e Ele escolhe para quem Ele quer. Alguém até se invoca, há outros que invocam em fazer alguém um pastor, e pode até fazer no meio dos homens, pode até fazer no meio dos homens, mas é diferente quando Deus dá, é diferente. Quando Deus dá, a coisa é diferente. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Então, as coisas, Ele é o doador, Ele mesmo deu. Então, o dom ministerial é dado pelo Senhor. É o Senhor que dá o dom. A segunda coisa, Ele não dá para todo mundo. Ele dá para alguns. Não todos. E aí nós vamos ver mais na frente o apóstolo Paulo dizendo: são todos apóstolos? São todos operadores de milagres? Não. Por quê? Porque não é dado a todos. Mas uma coisa é certa: Ele continua dando dons aos homens. Bendito é o nome do Senhor. Ele continua separando homens, Ele continua colocando homens para o ministério pastoral, para ser apóstolo. E nós vamos ver que é diferente o apostolado do apostolado dos 12. Então é semelhante. Mas vamos continuar. Senhor, nós temos a introdução, já vai falar disso suficiente. Então, Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Pastores e doutores. E aí, irmãos, nós vemos aqui, olha só, esses versículos que nós lemos, ele lista os dons ministeriais, líderes espirituais dotados de dons que receberam de Cristo para estarem diante da igreja, para preparar o povo de Deus para o trabalho cristão. Olha o versículo 12. O objetivo desses dons não é exaltar alguém, não é para que alguém se ache mais especial do que o outro, não é para que alguém se ache mais importante do que o outro. Não, eu sou pastor, mas isso não quer dizer que você é mais especial do que outro, é mais importante do que outro, de maneira nenhuma. Um dos objetivos é querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Então o Senhor dá dons para quê? Para que nós possamos executar a obra dele com maior perfeição, com maior acerto. A gente consegue perceber, muitas das vezes, quando alguém está fora do lugar. Às vezes
Aleluia, Jesus. Então, objetivo dos objetivos: aperfeiçoamento daquele que vai realizar a obra, daquele que vai trabalhar. Quando ele recebe o dom de Deus, aleluia, ele vai certamente sentir o trabalhar do Espírito Santo na vida dele, e ele vai sendo aperfeiçoado para realizar esta obra, a obra do ministério. Então isso é um objetivo do dom dos dons. Para o quê? Para a edificação do corpo de Cristo. Outro objetivo: que Deus deu dons aos homens, dons ministeriais, para que o corpo de Cristo seja edificado, para o crescimento e desenvolvimento espiritual do corpo de Cristo, segundo a vontade de Deus, segundo o que Deus quer. Objetivo do dom: dar crescimento e desenvolvimento espirituais do corpo de Cristo. Nós, escute bem o que eu vou dizer a vós, nós temos um costume, um hábito de medir. Tudo a gente está medindo. Se fulano é mais bonito do que Beltrano, se fulano é mais isso do que o outro, a gente sempre está medindo. Isso é normal. Não tem ninguém que não faça isso aqui. Não tem. Todos nós estamos sempre comparando e medindo. Todo tempo. A gente compara um irmão a outro, a gente compara um pastor a outro, a gente compara o fulano. Sempre estamos comparando e medindo. Então, olha só, nós precisamos crescer, e o dom espiritual vai nos ajudar a crescer. Desenvolvimento espiritual, e nós sempre estamos querendo medir, comparar. Nós precisamos aprender. Olha só, Deus não trabalha como os homens trabalham. Deus não vê como os homens veem. Nós precisamos entender que Deus tem um objetivo e que a sua igreja cresça. E o que eu quero dizer é que nós devemos esse crescimento na visão humana, é só que a maior parte é em número. Quando falamos em crescimento na ótica humana, falamos em número. A igreja está crescendo, tem um número de tantos mil. Mas será se na ótica divina a igreja está crescendo mesmo? Deixa eu dar um paralelo para vocês, e aí vocês vão concordar comigo. Veja só. Nunca em toda a história as igrejas de Deus cresceram tanto em número. E ao ditado é assim: em todo povoado tem um correio, Coca-Cola e uma Assembleia de Deus. É assim que se diz. Em todo povoado tem correio, Coca-Cola e Assembleia de Deus. Você pode chegar e não ter nem correio e nem Coca-Cola, mas tem uma Assembleia de Deus. É verdade. Tem a Assembleia de Deus aí em todo lugar, nós estamos passando. Glória a Deus por isso. Mas eu pergunto a vocês: nós não temos as mesmas qualidades que o próprio? A nossa vida, eu não estou falando da casa de ouro, eu estou falando da nossa casa. Das nossas Assembleias de Deus. Nós não temos as mesmas qualidades, virtude de outrora. Muito crescemos em número, mas pouco crescemos em espiritualidade.
É triste dizer isso aqui. É triste. Entendeu? É triste. Se nós, com a quantidade que somos, tivéssemos a qualidade dos nossos irmãos que tínhamos no passado, meu Deus, meu Deus, 120 irmãos agitaram a metrópole Jerusalém. 120 irmãos. Me fugiu a memória quantos habitantes de Jerusalém, eu sabia quantos habitantes de Jerusalém naquela época, mas tinha no meio milhão de pessoas, mais ou menos mais de 500 mil pessoas de Jerusalém naquela época, já era uma metrópole. Só visitante, irmão Mariano está citando aqui, isso é só visitante no dia da festa, eu estou falando mesmo de habitantes, e 120 irmãos impactaram a cidade. Aleluia! O dom ministerial, os objetivos dele, crescimento e desenvolvimento espiritual no corpo de Cristo, segundo, não é a visão humana, não é a ótica do homem, é a visão de Deus. O que Deus quer são crentes forjados, crentes preparados, crentes nutridos, crentes fortalecidos, crentes encorajados, crentes cheios de poder, crentes cheios do Espírito Santo, crentes cheios de renovo, crentes cheios de dons espirituais, crentes que falem outras línguas, crentes que preguem, crentes que evangelizem, crentes que cantem línguas estranhas, crentes que profetizem, crentes que expulsem demônios, crentes que orem. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia, Jesus! Esse é o crescimento e o desenvolvimento espiritual que o Senhor quer para a sua igreja. Que o Senhor quer para a sua igreja. É por isso que o ministro de Deus está sempre chamando a igreja para a oração. É por isso que o ministro de Deus está sempre preocupado em ensinar a Bíblia, a palavra de Deus, Bíblia Sagrada. Nós temos que aprender, irmãos, que nós temos que nos aproximar de Deus e cada dia mais parecermos com Ele, com o Senhor nosso Deus, nos chegar a Ele. Então, o objetivo: crescimento, desenvolvimento espiritual do corpo de Cristo, segundo o que eu quero, o que eu penso, mas segundo o plano de Deus, para a edificação do corpo de Cristo. Pois nós temos uma meta, nós temos um objetivo, e Paulo diz: até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, agora o perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. É esse crescimento que Cristo quer para a sua igreja. É para isso que Ele dá dons espirituais. É para que a igreja cresça. É para que a igreja desenvolva, jovem. É para que você chegue à unidade da fé, conhecimento do Filho de Deus, varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Nós estamos caminhando para isso. E sabe para que nos vai chegar a isso? Os dons que o Senhor deu, os dons ministeriais, os homens que Ele usa para ensinar, para corrigir, para dirigir, para evangelizar. Aleluia! Glória a Deus! Jesus. Aleluia! O crescimento que Ele quer é esse: a unidade da fé, conhecimento do Filho de Deus, varão perfeito, à medida da estatura de Cristo.
É isso que Deus quer. Por isso Ele deu dons ministeriais à igreja. Por isso Ele deu apóstolos à igreja. Por isso Ele deu profetas à igreja. Por isso Ele deu evangelistas à igreja. Por isso Ele deu pastores e mestres à igreja. Querendo o quê? Querendo que a igreja chegue a uma unidade de fé, conhecimento do Filho de Deus, varão perfeito, a medida da estatura completa de Cristo. Aleluia. Você está nesse conceito? Aonde você se acha nesse conceito? Do que Cristo quer para mim e para você? Do que Cristo quer para nós como igreja? Para que não sejamos, ele continua o apóstolo Paulo. Ele continua dizendo, para que não sejamos mais meninos inconstantes. Já está dizendo, né? Meninos inconstantes. O menino é quem não tem maturidade. Não tem maturidade. Não tem maturidade espiritual, menino. Inconstante é quem não tem constância, é quem não permanece. É caindo hoje, levanta, caindo e caindo e levantando. É hoje estar em comunhão com Cristo, trabalhador não está mais em comunhão com Cristo. É hoje estar desejou de rodear o mundo inteiro para Jesus e tal, não passa mais. Acabou! Acabou! Não disse aí inconstância. Você está no texto do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo número 15. Se não me falha a memória, versículo de número 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Aleluia, Jesus. Eu louvo a Deus, porque desde que eu me encontrei com Jesus e procurei trabalhar, nunca mais eu tirei o arado da mão. Eu procuro ser constante, como diz a Bíblia, e não olho para trás, quero olhar para frente todo o tempo. Então, o que Deus quer de nós é que nós sejamos constantes. Aleluia. Sejamos maduros, não meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, com astúcia, enganam fraudulosamente. O ministério, ou o dom ministerial, vem para nos ajudar a crescer, a amadurecer, a ganhar constância, ser constante, firme, e crescer e ganhar maturidade. Aleluia, Quando Jesus. você começa a ouvir um ensino bíblico genuíno da palavra de Deus, ele começa a fazer você alguém mais maduro, alguém que não é levado por qualquer vento de doutrina, não é qualquer conversinha que vem no teu ouvido que te afasta da casa do Senhor. Aí você vai ser falando do salmo dizendo: mil cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Aleluia, Deus. Você sabe o que é isso, irmão? Aleluia, Jesus. Pensa que não, 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, Aleluia, Jesus. mas tu permanece, ó. Pode cair do meu lado, da minha direita, mas eu vou permanecer constante. Eu vou continuar de pé, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O Senhor do céu de pé, nós precisamos de constância. Glória a Deus. Não podemos ser meninos inconstantes, levados por volta, por todo o vento de doutrina. Gracita. Para isso Deus deu dons ministeriais, deu homens com esses dons
homens para cuidarem da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Querendo o quê? O aperfeiçoamento. E aí Paulo continua dizendo: não sejam meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, algumas versões como a minha dizem em caridade, cresçamos em naquele que é a cabeça. Aleluia! O expresso nós crescer. Crescer. O apóstolo São Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 3 da sua primeira carta, no versículo de número 11, ele diz assim: quando eu era menino, eu falava como menino, eu sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, na versão NVI diz, mas logo que eu cresci, acabei com as coisas de menino. Ou seja, eu cresci. Eu cresci. E o texto diz que esse é o desejo, que nós cresçamos em tudo. Em tudo. Naquele que é a cabeça. Aleluia! Ou seja, em quem? Cresçamos em tudo em Cristo. Cresçamos em fé, em devoção, em dedicação, em amor, em serviço. Aí a gente fala, antigamente eu era muito animado, eu era muito alegre, eu era. Cresça, não diminua. Nesse aspecto não. Nesse aspecto não, tem que crescer e não diminuir. Então o apóstolo disse: eu andava comendo e fazia tudo, até que eu cresci. E o que eu fiz? Deixei as coisas de mim. Paulo está dizendo que ele alcançou uma maturidade espiritual. Uma maturidade espiritual. O nosso alvo é Jesus. Como ele mesmo diz aqui, a estatura de Cristo, né? A medida da estatura completa de Cristo, a varão perfeito. Esse é o nosso alvo. Nós ainda não chegaremos lá aqui na terra, mas nós estamos crescendo todo dia um pouquinho mais, todo dia nos aproximando de Cristo. Quando nós chegarmos diante dele, aí Paulo diz: o que é mortal será revertido à imortalidade, o que é corruptível será revertido à incorruptibilidade. Então cumprir-se-á o dito que está escrito: tragada foi a morte pela vitória. Aleluia, Jesus. Mas enquanto isso, nós temos que ir crescendo. Crescendo em Cristo. Não podemos parar. Jovens, crianças, precisamos crescer e amadurecer. Amadurecer a nossa fé. Fortalecer a nossa fé. Para que sejamos inabaláveis. Para que sejamos firmes. E Deus deu dons ministeriais, ou seja, escolheu homens para nos ensinarem, para que a gente possa crescer espiritualmente. Então, meus amados, alguns objetivos que o apóstolo Paulo aqui traçou e falou para nós são esses. Deus nos ajude
Olha só, nós precisamos de mais homens, de mais pessoas escolhidas por Deus, levantadas por Deus, não pela vontade do homem, não pela vontade humana, mas pela vontade de Deus. Aleluia, Jesus. Não de carne para o homem, vontade do homem, mas é dirigido por Deus. Aleluia. E eu vou dizer uma coisa que já se vem dizendo há muitos anos, porque o próprio Jesus disse. Ele disse que a seara é grande, poucos são os ceifeiros. Aí ele disse: rogai, pois, a quem? Ao Senhor da seara, para que envie mais trabalhadores. A igreja precisa se levantar e orar. Orar para quê? Para que Deus levante pastores, para que Deus levante evangelistas, para que Deus levante apóstolos, para que Deus levante mestres. Aleluia, Deus. Para que Deus levante profetas. Aleluia. Para que Deus levante no meio dos obreiros, no meio dos jovens, profetas, pastores, evangelistas, apóstolos, doutores. Porque ele disse: rogai, pedi, clamai e orai. Aleluia. Eu confesso aos irmãos, talvez seja de um dia que eu não esteja orando pé, mas eu pouco escuto alguém orando para Jesus levantar pastores. Eu não me lembro. Perdoe-me o pecado, se for pecado. Mas você pode responder para você aí agora, dentro do seu coração. Não precisa ser para mim e para o vizinho. Responda se você tem orado para o Senhor levantar profetas, apóstolos, pastores, doutores, evangelistas. Se tiver, amém. Mas eu sei que muitos não têm feito isso. E eu quero convidar a igreja para nós orarmos, para que o Senhor levante homens vocacionados, homens chamados pelo próprio Deus, não por outros homens, porque a igreja precisa de homens vocacionados por Deus. Aleluia, Jesus. É Ele quem doa, é Ele quem chama. Aleluia, E Jesus. a igreja precisa orar, Aleluia, Jesus. porque é Ele quem dá dons aos homens. Glória a Deus. E é um papel nosso orar por isso. Eu particularmente eu oro, mas eu até confesso que oro pouco. Eu preciso orar mais por isso. Não é algo que eu tenho orado como diz o texto clamado tanto. Sempre eu estou orando: Senhor, levanta a igreja. Mas tem sido pouco, eu preciso aumentar nessa minha oração, devido à grande necessidade, carência de homens vocacionados, homens que preguem mesmo o Evangelho, homens que falem mesmo o nome de Deus e não estejam preocupados em agradar a multidão, em ser um cara legal, em ser alguém bonzinho. Não, ele tem que estar preocupado se ele está dizendo o Evangelho. Aleluia, Deus. Aleluia. Eu ouvi um teólogo dizendo, uma frase de um teólogo mais antigo, eu esqueci o nome, e eu achei muito, meu Deus. Ele disse: olha, o líder espiritual, ele deve estar mais preocupado com quem ele leva ao púlpito do que com quem entra e sai do templo. O líder espiritual, o pastor, deve estar mais preocupado com quem ocupa o púlpito de sua igreja do que com quem entra e sai do templo. Porque entrar e sair do templo, muitos podem entrar e sair, mas subir no púlpito para ministrar a palavra de acordo com como a palavra é, deve ser uma preocupação grande. Nós temos que ter essa preocupação. Então, meus amados, Deus nos abençoe, Deus nos guarde,